Pai do Senhor, irmãos. Meu nome é Edna e eu vou apresentar o meu canal. Meu canal é Exalte ao Rei. É um canal para exaltar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero contar um pouco para vocês do meu testemunho. No momento que a gente está passando, nada como exaltar o Senhor e deixar bem claro para as pessoas não se apavorar, para as pessoas não desistir no momento tão difícil que a gente está passando. E eu quero passar um pouco meu testemunho, um pouco da minha vida para aqueles que tá com a fé pequena, com a fé um pouco abalada em todas as situações que estamos vivendo nesse momento. Primeiramente, eu quero deixar Salmo 118 e versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, 9 e 8. Há um tempo atrás, eu comecei a sentir dor no joelho. E, irmãos, eu trabalhava no hospital e como auxiliar de enfermagem. E eu trabalhava dando plantão. E passou um tempo, eu comecei a sentir dor no joelho. Passou uns 2 dias, eu comecei a sentir dor no joelho por causa de uma pancada. E eu coloquei a atadura e fui trabalhar. E essa dor, ela crescia constantemente, ela crescia. E eu trabalhando, dando plantão, fui procurar os médicos, fui no ortopedista. Eu lembro que eu fui no ortopedista da minha cidade e o ortopedista olhou o raio-x. Na época tinha uma mancha, mas só que o ortopedista falou: Edna, você não tem nada, é apenas uma tendinite e essa dor vai passar. Você trabalha em pé, então essa dor vai passar. Irmãos, eu continuei trabalhando na minha área, né, da enfermagem, e com muita dor. Eu trabalhava em pé e aquela dor foi crescendo e eu já estava mancando e resolvi procurar um médico no Rio de Janeiro, né, no Hospital do Rio de Janeiro, Grafenguini, na Vila Isabel. Chegando lá, o médico me avaliou e disse: não, você não tem nada, seu joelho apenas está inchado, um pouco inchado, pode ser água no joelho, e o seu raio-x só tem uma mancha. E passou a medicação e eu vim para casa, tomei as medicações, continuei trabalhando. E no corredor, né, do hospital que eu trabalhava, um médico amigo disse por que eu estava mancando. E eu comentei para ele que eu sentia dor, né? Sentia dor e a dor evoluía. Já tinha tomado algumas medicações, feito uma sessão só de fisioterapia e mesmo assim a dor não saía. E esse médico me avaliou, um ortopedista oncologista. Ele me avaliou e falou: Edna, você tem uma tumoração no joelho e essa tumoração, ela não é boa. Geralmente a tumoração que você tem, ela tem que correr para fazer um tratamento. E eu expliquei ao médico: doutor, eu já fui vários médicos e os médicos falam que eu não tenho nada. Mas esse médico, ele fez um encaminhamento e eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro. Chegando lá, no Hospital Marcílio Dias, pela manhã, umas 7 horas, 7h30, o médico daquele dia me atendeu e novamente disse que eu não tinha nada. Era para mim voltar para casa, tranquila. Passou umas injeções, mas ali, como eu já vinha orando, pedindo ao Senhor uma direção, porque
todos os médicos que eu fui, assim, uns 5 médicos diziam que eu não tinha nada, mas nas minhas orações o Senhor me falava para continuar procurando a medicina. E ali no Marcílio Dias, eu saí da sala um pouco assim, frustrada, triste, né? Eu vim de tão longe e o médico mais uma vez disse que eu não tenho nada, mas a dor é constante. Já tomei antibióticos, já tomei várias medicações e o joelho um pouco inchado. Orei e resolvi aguardar a troca de plantão, né, da equipe ortopédica, né, da equipe da ortopedia naquele dia, e eu aguardei a troca de plantão até 7 horas da noite. Não tinha dinheiro assim, para fazer a alimentação direito, e aguardei a troca de plantão. Trocando de plantão, era umas 7h30 e não tinha quase ninguém ali na sala, no local de espera, porque já era noite, e aquele médico que trocou de plantão, ele era médico residente, e ele me atendeu, foi um médico assim super educado, e eu expliquei a minha situação a ele. Falei que trabalhava em pé, trabalhava com plantão, e ele me atendeu super bem e me ouviu. Primeira vez que o médico me ouviu. Ele passou um raio-x, né? Quando ele pegou o raio-x, ele falou: Edna, né? Ele ficou um pouco preocupado e pediu uma cadeira de roda, falou que para mim não ficar em pé, para mim não caminhar sem a cadeira de roda. E eu fiquei assustada, por quê? Então aí eu peguei a cadeira de roda, né? Tive auxílio da enfermagem, né? E ele disse: Edna, você tem uma tumoração, e essa tumoração ela já comprometeu o seu joelho. Você vai ter que ficar internada. Vamos iniciar uma investigação desse tumor, mas é um tumor super agressivo, porque em 45 dias ele evoluiu e ele já está pegando já a parte da junção do joelho. Então você não fica mais andando sem a muleta e sem a cadeira de roda, porque eu já estava sentindo dor ali no hospital, então eu consegui uma muleta, né? Porque eu estava o dia inteiro ali e tinha vindo de longe, né? E meu coração já apertou. Agradeci a Deus, porque ali o Senhor já estava me ajudando, já estava me iluminando, me orientando, né? Porque se eu deixasse, eu poderia ter uma fratura exposta na rua, que a tumoração já estava comprometendo ali aquela parte da junção do joelho. Então, ali eu fiquei internada, né? O médico chamou outros médicos para apresentar o raio-x, chamou a equipe, um médico da oncologia, e no outro dia, na minha sala, a enfermagem e outro médico falou que ia começar, fez algumas perguntas e falou que ia começar a investigação, né, do que eu realmente tinha, mas que não era nada bom, né, para mim ficar calçada, porque não era nada bom. Então eu fiquei, depois de uns 5 dias, a equipe, né, veio, a equipe da hematologia veio, colheu meu sangue e falou que eu estava grávida e não sabia o que fazer. Grávida de 12 semanas.
eu achava que era 12 semanas, porque não desconfiava que estava grávida. Na minha vida corrida, da enfermagem, plantão, já com 2 crianças pequenas em casa, eu trabalhava, cuidava de casa, cuidava dos filhos e estava grávida, né? Passou um tempo, a equipe da ortopedia se reuniu com a chefia, se reuniu com a oncologia e se reuniu com a obstetrícia. A equipe médica fez a visita aquele dia, mas assim, era uma visita assim, diferente dos outros pacientes. Eu fiquei no 8º andar do Hospital Marcílio Dias e eles fizeram perguntas, quantos anos eu tinha, se eu tinha mais filhos e que eu teria que interromper a gravidez. Eu com 17 semanas, 17, 18 semanas, né? Que já tinha passado 15 dias, né? Aguardando exame de sangue e 17 semanas. Eu teria que interromper a gravidez porque era uma gravidez de risco. Uma tumoração, né? No joelho, já tinha comprometido o joelho, então eu teria que iniciar uma investigação e a opinião da metade dos médicos daquele dia, né, no meu quarto, era interromper a gravidez e amputar a perna, porque o joelho já dava como perdido. No raio-x tava grande, já tinha tomado. E eles me deram um tempo para pensar e eu fui orar. Eu fui orar e pedi a direção de Deus, o que estava acontecendo. Um dia eu estava no hospital dando plantão, uma vida normal, e no outro dia eu estava, tudo mudou, internada, com um diagnóstico assim, nada bom, que para os médicos era assim, muito complicado. Uma pessoa com câncer, com um tumor e grávida, assim, a gravidez 27, a gravidez 17, 18 semanas, interromper. Então, eles me deram um tempo, né, para pensar, assim, uma semana para pensar. E eu decidi continuar com a gravidez. Decidi confiar no Senhor. Por quê? Se eu continuasse com a gravidez, como aquele tumor já tinha tomado conta da junção do joelho, então o que ele pode fazer no corpo? Eu estava com 2 para 3 meses de gravidez, como que eu ia continuar com a gravidez? Eu teria que aguardar mais 6 meses, né? Com um tumor no corpo, com um câncer que não ia poder investigar, porque eu não posso. O médico falou: você não vai poder tomar medicação, você tem que interromper essa gravidez para o seu bem. Então eu decidi permanecer, né, com a gravidez, permanecer no hospital, né, confiar no Senhor. E eu fiquei ali no hospital um bom tempo. Então, eu assinei um termo de responsabilidade, né?
E o médico falou, você vai prosseguir com a gravidez, então não sabemos como que vai vir o seu neném, porque não sabia ainda o sexo da criança, não sabemos como que vai ser se decorrer, se a criança vai nascer, mas após a gestação, você não dura muito tempo. Você não vai durar muito tempo só pela foto do raio-x. Então, eu fiz uma biópsia. Eu lembro que depois de uma semana eu fiz uma biópsia, tomei a RAC, né? Tive que fazer uma biópsia e veio o resultado, né? Eu lembro que eu fiquei um mês com a equipe da psicologia, né, só trabalhando, me preparando para a amputação, porque mesmo depois da gravidez, eu teria que amputar a perna, né, entrar com um tratamento bem radical, amputar a perna. Mas se eu interrompesse a gravidez, eu teria que também amputar a perna, entrar com uma quimioterapia, Esse era o diagnóstico naquele dia. Mas eu resolvi confiar no Senhor. Eu lembro que no meu quarto tinha também outra paciente, mas não era nada grave, era infecção de rins. As pessoas iam embora e entrava outros pacientes e eu ali. Uma paciente grávida, no andador, na cadeira de roda, não podia ficar em pé sozinha, mas eu fiquei assim, como estou hoje, assim, confiando no Senhor. E eu sempre orava pedindo a Deus, Senhor, honra minha fé. Tu és o Deus que ressuscitou a Lázaro. Lázaro já cheirava mal. Então eu decidi confiar no Senhor. Confiar totalmente. E os médicos falavam, poxa, você já tem 2 crianças em casa, você tinha que decidir interromper a gravidez. Você não tem uma coisa pequena, uma coisa qualquer. Você sabe os riscos que você está correndo. Mas eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi confiar no Deus que morreu na cruz, que ressuscitou o 3º dia, no Deus que andou sobre as águas, no Deus um Deus do impossível. Esse é o Deus que eu sirvo. Então, eu passei aquele tempo no hospital. Não foi fácil, né? Não foi fácil, mas a fé me manteve de pé. Eu com a barriga crescendo, o médico não deixava, os médicos não deixavam, era uma equipe médica, não deixava eu vir em casa. Eu vim em casa para ver meus 2 pequenos, onde uma menina na época tinha 1 ano e 3 meses e um menino de 4 anos, 3 anos, 2 anos. O menino tinha 2 anos e meio, 2 para 3 anos, e a menina tinha 1 ano e pouco. Né? Essa foi, assim, eu posso dizer, a parte difícil, né? É deixar os meus filhos, né? E ali eu aguardando, né, o resultado da biópsia, louvando o Senhor, não fiquei abatida, fiquei esperando no Senhor, esperar no Senhor, passar pela prova, pela moenda mesmo. A gente é modificado. Quando a gente passa pela prova, quando a gente passa pela moenda, a gente é transformado. Nós somos transformados para melhor. Então, o resultado da biópsia chegou. O médico falou,
olha, você tem um tumor maligno, né? Agressivo, né? Um tumor maligno, agressivo. Ele maligno assim, se ele permanecer muito tempo ali, local, ele tem que ser retirado logo, né? Foi um TCG, tumor de célula gigante. Ele lança metástase para o pulmão e para o cérebro. É o local que ele lança metástase, pulmão e cérebro. Aí que complicou. Mais 6 meses, 5 meses, com esse tumor ali, o médico falou, ele está desenvolvendo aí, Edna. Por isso que a nossa preocupação é essa, um TCG, ele lança metástase para o pulmão e para o cérebro. Mas só que por isso que ele é um tumor assim, super agressivo. Essa é a complicação. É a gravidez, é você interromper a gravidez. Eu falei, não, eu vou interromper a gravidez. E os médicos falaram, então a responsabilidade é sua. Você vai permanecer no hospital, mas você tem a consciência que já tem um tempo já de descoberto assim, a doença. Então, no decorrer da gestação, ele vai lançar metástase. Não existe. Ele vai lançar a metástase. Eu lembro que eu estava tomando café e comecei a tossir. Então, todos eles se assustou. Eles se assustaram, já imaginando, poxa, já está com a metástase já, porque foi quando eu tinha 6 meses de gravidez. Eu comecei a tossir, comecei a sentir um pouco de falta de ar, e aí, poxa, o neném vai nascer e ela não vai demorar muito tempo. Então, eu falei, vou morar no hospital. Decidi, não vou me desesperar. Sentia muita dor, uma dor constante, uma dor, não podia ficar em pé, ia no banheiro de andador, eu mal descia da cama, e confiando no Senhor, confiando, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Eu, todavia, confiarei no Senhor. Eu estou passando, irmãos, o que eu vivi. Eu gosto de falar e de passar o que eu vivi. Eu fiquei ali um tempo. Chegou em agosto, descobri, na ultra, descobri que era uma menina, né? E fiz acompanhamento pela chefia da obstetrícia. Assim, era sempre a chefe da ortopedia, a chefe da obstetrícia, a oncologia, a psicologia me acompanhou na época. E fiz amizade com muita gente, fiz amizade com as pessoas, né, que vinham me visitar. Na época tinha culto no meu quarto, porque as pessoas queriam orar pela paciente que estava com um tumor super agressivo, estava grávida, decidiu permanecer a gravidez. E ali eu permaneci com a gravidez, mas confiando no Senhor, confiando no Deus do impossível, não é duvidando. Eu creio assim, que nós não podemos falhar na fé com Deus. Se estamos passando por provação, é aí no deserto que Deus se faz presente. O ser humano, ele falha. O ser humano, ele falha. Nós falhamos. Mas Deus não falha. Deus é tão fiel que no deserto é que ele se faz presente. Então, eu fiquei aquele tempo. Em agosto, minha filha nasceu em agosto. Eu dei entrada no hospital início de março. Minha filha nasceu em agosto. Nasceu de cesárea. Ela foi um parto abençoado. Eu lembro como se fosse hoje. Foi um parto abençoado. E correu tudo bem. Cesárea. E aí? Um parto de cesárea com andador.
Eu acho que quem fez cesárea, quem já teve uma cesariana sabe que não é fácil. Mas só que a dor do tumor, o tumor já estava enorme, né? A perna ficava, não podia esticar, não podia apoiar, e eu apoiava com a perna. Eu tive um tumor na perna esquerda, eu apoiava muito a perna direita quando ia com o andador. Na hora de tomar banho era difícil, e quando eu levantava o andador, a cesárea doía muito. Mas só que a dor do tumor era pior. Mas só que eu olhava pra frente, assim, a alegria do neném nascer. Minha filha se chama Radija, né? Ela se chama Radija. E ela nasceu muito bem, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Nasceu bem, não teve sequelas, não precisou. Ela nasceu com quase 9 meses, né? Porque nesse corre-corre, o pulmão já estava bom, né? Nasceu antes dos 9, não precisou de incubadora, não precisou de respiratório, não precisou de nada. E ela foi pro quarto comigo, ela permaneceu no quarto comigo, isso foi em agosto. Então, depois que ela nasceu, eu fui para casa, fiquei em casa para ver os 2 pequenos, e ela, né, os 2 pequenos viram, né? Eu tenho 3, 2 meninos e um menino, e ela nasceu, fui em casa rapidinho, uma semana, retornei pro hospital. A realidade, né? Mesmo com andador, de cadeira de roda, com bebezinho, e fiquei ali, fiquei no 8º andar, era uma parte isolada, porque tinha um bebê, né? Assim, eu era, no andar, eu era a única mãe que tinha um tumor com um bebezinho, porque o bebezinho tinha que me acompanhar, eu tinha um tratamento específico, e ali eu pedindo a Deus, Senhor, o Senhor ressuscitou a Lázaro, que estava já há 3 dias, já cheirava mal, Lázaro cheirava mal, e eu tô viva ainda, Senhor, vai fazer um milagre. Eu creio no milagre, eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus do impossível. Não sou melhor do que ninguém, mas eu creio no Deus do impossível. Eu só quero um tempo, Senhor, para ficar com meus filhos aqui na terra e glorificar o Teu nome diante do hospital, diante dos médicos, né? Na minha cidade, algumas pessoas já falavam que eu estava quase morrendo, né? Algumas pessoas hoje me contam que chegaram ao ouvido delas que o meu corpo estava já sendo transladado, porque soube que eu tinha falecido. Na minha cidade muita gente orou, as igrejas, todas as igrejas se reuniram e oraram por mim. Não importa a denominação, todas elas oraram por mim. E o neném nasceu, e agora vamos para a investigação, assim, rastreamento, né? Rastreamento, se tem a metástase ou não. Eu lembro que eu fiz arteriografia, eu fiz cintilografia óssea, eu fiz exame de sangue, eu fiz tomografia, eu fiz ressonância, eu fiz todos os exames assim ao alcance, né, da medicina. E cadê a metástase? Não tinha metástase nenhuma. Para a honra e glória do nome do Senhor, não tinha metástase. Então os médicos não soube me explicar o que aconteceu. Não tinha metástase. Não tinha metástase. Glória a Deus, não tinha metástase. Nem no pulmão, nem no cérebro, em lugar nenhum. E ali, assim, uma luz, quer dizer, uma luz não, várias luzes, né? Para quem tava um pé na terra e um pé fora do cemitério e um pé lá dentro. Eu já
assim, o coração já acendeu aquela chama. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz vários exames, mas a última prova, a saída do funil, é a amputação, né? Eu falei, glória a Deus, só vou amputar agora, só vou amputar a perna, amém. Já falei isso pro médico, ainda bem que você tá com a psicologia, né? E todos os dias, né, vinha um ortopedista, né? Só não posso citar o nome, né? Porque ele vai saber quem é. E ele todos os dias estava no meu quarto dizendo, e aí, está preparada para modificar a sua vida? Né, você vai fazer uma amputação, e me deram um cartãozinho da loja, né, que vendia cadeira de rodas, e eu tava feliz, poxa, eu vou amputar a perna. Eu tava feliz, porque quem é mãe sabe, né, feliz, e me alimentava direito, e feliz, né, glorificando o nome do Senhor. Mas sempre eles falavam, ó, você vai amputar a perna, mas a gente, pela medicina, a gente te dá 6 meses de vida, desde o início, 6 meses de vida, só 6 meses de vida, porque ele vai voltar no pulmão, por mais que não tá agora aparecendo, mas ele vai voltar no pulmão ou no cérebro. Eu falei, tá ótimo, glória a Deus por isso. E fui encaminhada para o INCA da Cruz Vermelha. E ali eu conheci um oncologista abençoado, que eu tenho contato com ele até hoje. Esse oncologista, ele me avaliou, ele também me deu 6 meses de vida. 6 meses de vida. Ele falou, sua tumoração ela é destruidora. Realmente ela lança metástase. Ele foi um amor comigo. Ele falou que esse tumor, ele realmente ele parece assim, nas pessoas jovens. Eu tinha 25 anos e as pessoas que ele cuidou, as pessoas já partiram, né? As pessoas morreram em pouco tempo, e ele me deu 6 meses de vida. Ele falou assim, amputação sim, mas vamos estudar primeiro, vamos fazer a arteriografia para ver a artéria femoral, e ela tá passando ali dentro do tumor ali, mas ela deve estar comprometida, as artérias, né? Porque o osso já tinha acabado, já tinha dado como perdido, né? O meu osso do joelho e uma parte do fêmur já tinha dado como perdido. Então, eu fui para casa. Nesse dia, me deram uma licença para ir para casa. Eu fiquei em casa uma semana e pensativa, me preparando para mudar minha vida, né? Porque a cadeira de roda, assim, mudar a minha rotina. Já estava me preparando, mas agradecendo ao Senhor, né? Pela oportunidade, né? De ficar um tempo na terra com meus filhos. Me deram mais 6 meses de vida, então, glória a Deus por isso. E ali, vermelha, no INCA da Cruz Vermelha, o oncologista disse que eu tinha que fazer esse exame, né? Que eu já tinha feito todos os exames já, e tudo indicava a amputação, né? A amputação. Mas tinha que fazer o último exame para saber como que estavam as artérias, né? Se elas estavam intactas. Porque se elas estivessem intactas, eu ia ter outro tratamento, sim, se a amputação. Então eu fui para casa, né? Eu recebi uma licença para ir para casa dos médicos do Marcílio Dias, dos ortopedistas, e fui para casa uma semana, né? Para ver os meus 2 filhos pequenos, né?
3 filhos que eu tenho. E ali, irmãos, eu fiz, né, os irmãos oraram por mim, sabendo do estado que eu estava, as igrejas oraram por mim, e eu já esperando, né, o resultado, seja ele qual fosse o resultado, tanto para amputar ou para ter outro tratamento, né, na minha perna. Então eu retornei ao Marcílio Dias, fiz a arteriografia com muita dor na perna, eu aguardando, né, ali no hospital o resultado, e chegou o resultado. Depois de uma semana internada, né, com a minha filha, e os médicos não entenderam. A artéria estava intacta, né? Só o tumor, ele acabou com o joelho, com o ligamento do joelho, e pegou um pouco da parte do fêmur. Ele veio destruindo, ele veio acabando, não tinha jeito mais. Mas as artérias estavam intactas. Ela passou dentro do tumor, mas só que não danificou as artérias. E isso foi uma surpresa para a equipe médica e uma surpresa para o médico oncologista, né, que eu estava me tratando. Peguei os exames, tive a licença para retornar ao INCA, e o médico avaliou, olhou, falou, realmente, né? Realmente as suas artérias estão intactas, então por isso eu vou fazer uma ressecção, eu vou tirar esse tumor, tirar o tumor e colocar uma haste no seu joelho, uma endoprótese interna, uma haste, ela substitui o osso, mas saiba que isso não acontece, porque você ficou muito tempo com o tumor, mas as artérias estão intactas. Mas você pode, após a cirurgia, você pode ter várias complicações. Vou deixar bem claro, existem os prós e os contras, os perigos, mas ali meu coração se alegrou muito, muito, né? Eu já estava grata ao Senhor, mas pela fidelidade de Deus, pelo amor que Deus tem por nós, pela misericórdia, Deus estava mudando o meu quadro, que era um quadro bem complicado desde o início, e faltava só um pouquinho só para finalizar, Senhor. Eu falava assim, essa aprovação. E ali o médico, eu voltei, retornei para o Marcílio Dias, e no dia 15 de novembro eu operei, fiquei de pé para honra e glória do nome do Senhor. As minhas fotos estão aí para vocês verem, eu de pé, com o neném, né, com o neném. Eu operei em novembro, eu fiquei esse tempo todo, eu fiquei do início de março eu recebi alta dia 15 de dezembro, eu fiquei esse tempo todo internada, só vim em casa umas 3 vezes só. E ali, dia 15 de novembro, eu retirava aquele tumor, colocava uma haste no joelho, né, e refiz todos os exames e recebi alta. Eu lembro que quando eu andei no corredor do hospital, eu andei com o andador, né, e depois com as 2 moletas, porque eu estava com 15 pontos na perna. Para quem não ia sobreviver,
para quem assim, que ainda estava com o diagnóstico assim, meio complicado, porque o médico permanecia dizendo que o tumor iria voltar. E hoje se faz para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje minha filha tem 15 anos, hoje se faz 15 anos isso, para a honra e glória do Senhor. E suspendeu tudo, suspendeu quimioterapia. Passaram também a radioterapia. É assim, Deus honrou a fé, honrou a nossa fé. Não se desespere por nada. E esse é meu testemunho que eu passo para as pessoas. Eu resolvi criar esse canal, resolvi passar o meu testemunho para as pessoas, para me testificar. O Senhor, Ele é real. É um Deus do impossível, aonde que a medicina não pode colocar a mão, o Senhor coloca a mão. Creia que Deus coloca a mão. Isso tudo que está passando, isso tudo que a humanidade está passando, não se desespere, porque o Senhor tem o controle de tudo. É Ele que tem o controle de tudo. Ele sabe o que vai acontecer ali na frente, Ele sabe o que vai acontecer. E Ele prova a nossa fé, Ele prova a fé dos seus. Não se desespere. E hoje eu deixo esse testemunho, que o Senhor, Ele me curou de um câncer, algo assim, impossível. Impossível. E eu quero deixar uma palavra, eu quero deixar Abacuque 3, 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os da serva, me fará andar sobre as minhas alturas. Eu deixo essa palavra testificando o que o Senhor fez na minha vida, o que Deus fez na minha vida. Hoje eu ando com uma muleta para a honra e glória do nome do Senhor, para quem estava perdido, para quem recebeu um diagnóstico de 6 meses de vida. Eu deixo essa palavra para você que acha que está tudo perdido, para você que nessa turbulência, nesse mar alto que a humanidade está passando, todos estão passando. Eu deixo essa palavra, confia no Senhor, confia no Senhor, em momento algum duvide do Senhor. E eu deixo essa palavra para os irmãos, e esse canal é para exaltar o Rei, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?